Informação porque 2 ministros do STF votam para acatar a queixa-crime da deputada federal Tabata contra Eduardo Bolsonaro. Vamos acionar mais uma vez. David de Tarso vai trazer todos os detalhes dessa notícia, dessa informação e vai nos explicar exatamente qual é a acusação da deputada contra o filho do ex-presidente da República. Com você, David. Olá, Daniel. Mais uma vez, muito boa noite a você e a todos que nos acompanham. Pois é, a Tabata Amaral, ela criou um projeto de lei que previa a distribuição de absorventes em locais públicos. E esse projeto foi vetado pelo então presidente Jair Bolsonaro na época. E após esse veto, a Tabata Amaral se manifestou, ela que é deputada federal do PSB de São Paulo, contra esse veto. E Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, também deputado federal, fez outras declarações e nessas declarações ele disse que esse projeto seria para beneficiar terceiros e seria apenas para o bem de empresas, de terceiros, ou seja, para beneficiar uma empresa fabricante de absorventes e não servir para o bem público. E essas declarações, então, foram entendidas por Tabata Amaral, que apresentou essa queixa-crime, e os 2 ministros, Alexandre de Moraes e também Edson Fachin, eles interpretaram que houve o Eduardo Bolsonaro extrapolou essa imunidade parlamentar que ele tem nessas declarações que ele fez em 2021 por meio das redes sociais. Por isso que eles aceitaram a denúncia. Dias Toffoli, que é o ministro relator, disse que não vê justa causa para a apresentação dessa denúncia, mas fato é que o caso vai ser julgado pela Corte do Supremo Tribunal Federal numa votação virtual e no máximo até o dia 3 de março, então, os ministros devem avaliar. Ainda faltam 8 ministros fazer a votação para saber se essa denúncia ela segue adiante ou não em relação às declarações feitas por Eduardo Bolsonaro por meio dessa rede social, que segundo Alexandre de Moraes e também o Fachin, ministros do Supremo Tribunal Federal, foram declarações misóginas. Então a gente vai seguir acompanhando essa votação se os ministros do Supremo têm a mesma interpretação dos 2 ministros ou se seguem contra essa queixa-crime apresentada por Tabata Amaral quanto a esse projeto de lei que foi vetado pelo então presidente Jair Bolsonaro, que previa a distribuição de absorventes em locais públicos, que segundo Eduardo Bolsonaro seria para beneficiar uma empresa fabricante de absorventes. Então vamos seguir acompanhando. Eu volto com você, Ganiato. Tá certo. David de Tarso, que volta daqui a pouco na programação da Jovem Pan News. Adriano Cerqueira, faltam muitas manifestações dos magistrados. 2, então, votaram justamente para acatar essa queixa-crime contra Eduardo Bolsonaro, queixa-crime apresentada por Tabata do Amaral. Conhecendo um pouco a característica da Corte do Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte deve acatar essa queixa-crime contra o deputado Eduardo Bolsonaro? Pois é, né? É difícil entrar na cabeça, né, de um juiz, né? Mas, assim, pelo histórico, há muitos anos atrás, provavelmente não prosperaria. Porém, pelas atitudes que vêm sendo tomadas pelo Supremo nos últimos anos, inclusive constrangendo mais ainda o exercício dos parlamentares à livre expressão da palavra, né, e é um direito constitucional porque são representantes do povo e que vivem da fala, então eles tinham que ter uma certa garantia disso. Então, pode ser que seja acatada essa queixa-crime. De qualquer modo, tudo indica que não vai haver uma unanimidade, já que o próprio relator, né, já não viu materialidade, né, não prosperou essa denúncia para ele. 2 outros ministros que acharam que tem. Então, tudo indica que pode ser uma decisão meio dividida. E aí, né, eu confesso que eu não tenho muita certeza sobre para onde vai caminhar isso não. Porque tem muita gestão, muita conversa de bastidor, pode haver, né? E isso tende muitas vezes a interferir nas decisões.